Olá pessoal, bem-vindos de volta ao canal. Hoje nós vamos falar um pouco sobre suplementação, sobre quais suplementos eu já fiz o uso. Hoje eu quero falar de dois que são clássicos, né? São eles a creatina e o whey protein. A creatina que eu faço uso é essa daqui, como você pode ver, é da Growth, monohidratada, com o selo CreaPure, o selo de pureza internacional. Ela é excelente para ganhos de força. O que eu tenho percebido enquanto eu fiz o uso, hoje eu interrompi esse ciclo para a utilização desse tipo de suplemento, mas eu pude notar uma força muito grande e ao mesmo tempo uma retenção, né? A musculatura ela ficava menos definida. Então, se o seu objetivo é ganho de força, recomendo a utilização. Mas alguém pode perguntar, mas qual dose eu devo tomar? De 3 a 6 gramas por dia. Essa é uma dose tranquila que você pode fazer o uso, que não vai saturar o seu corpo. Você pode tomar essas 6 gramas, 3 doses de manhã, e 3 gramas de manhã e 3 gramas à tarde, para totalizar essas 6 gramas por dia. Eu fazia o uso de 3 gramas logo pela manhã. E nos dias em que eu treinava, como vocês sabem que eu treino apenas aos sábados, eu tomava 6 gramas. Era 2 doses antes do treino. Sempre pré-treino. Sempre antes de qualquer atividade física envolvendo força, envolvendo resistência muscular. Basicamente, o princípio aqui, um meio de funcionar dessa creatina é ela fornecer mais energia para você alcançar mais repetições ou levantar uma carga maior do que você está acostumado. Então, eu recomendo. Pelo menos para mim funcionou bem. Agora nós vamos falar de whey protein. Eu faço uso desse aqui da 3VS, é o Isofreak, sabor chocolate. Algo que para mim traz um excelente custo-benefício, uma vez que eu tenho a proteína isolada, ela sem teores de carboidratos e de gorduras saturadas, sem falar que não tem açúcar, né? Ela não contém açúcar na sua formulação. Então, basicamente, é apenas a proteína. Ela é razoável a quantidade de proteínas por dose, cerca de 23 gramas no scoop de 35. E me ajudou bastante no quesito a saciedade de recuperação pós-treino. Então, esse aqui é o whey que eu recomendo. Vocês podem comprar sem medo, que vai cumprir com o propósito, com o objetivo. Eu paguei, se eu não me engano, em 900 gramas numa promoção, R$ 85,00, 87, alguma coisa assim. Esse whey 3VS. Excelente custo-benefício. Então, basicamente são esses suplementos que eu faço uso. Tenho utilizado também durante um bom tempo alguns precursores hormonais, como alguns precursores hormonais, como por exemplo oliva sativa, farelo de arroz, o óleo de farelo de arroz, que são precursores hormonais que você pode usar tranquilamente, e gostei bastante dos resultados. Então talvez você possa experimentar. Caso vocês tenham interesse em saber de quais são esses precursores hormonais aí, deixe aí o comentário de vocês, fale quais precursores vocês querem conhecer, e talvez nós possamos aí crescer juntos com a troca de experiências e quem sabe até mesmo algum tipo de aperfeiçoamento, Esse aperfeiçoamento deve ser o objetivo de todos nós em tudo que nós fazemos. Esse vídeo é bastante curto,
ele não tem o objetivo de ser longo, de me deixar levar por termos técnicos. Caso vocês ainda não conheçam esses suplementos, como são os princípios o mecanismo de função de cada um deles, né? Por exemplo, o Whey Protein, ele é um recuperador de tecido muscular. Quando nós exercitamos os nossos músculos, nós causamos micro lesões no tecido muscular e esse tecido precisa ser curado. E o que exatamente o Whey Protein ele promove? Ele promove essa síntese de proteína, que é essa recuperação, essa cura da fibra que foi rompida, gerando assim um aumento do volume. Então você só cresce, né, por assim dizer, quando você recupera, quando você descansa, né? Nenhum músculo ele se recupera em movimento. Por isso que panturrilha é um músculo tão difícil de se desenvolver, porque é um músculo que está sempre em movimento, né? Assim que nós levantamos da cama, ele começa a funcionar, ele tem a sua função ali, ele recebe uma dose muito alta de intensidade, né, de uso, de frequência, e isso acaba dificultando que nós tenhamos uma panturrilha tão bem desenvolvida, né? Quando você entender essa dinâmica de crescimento acontecendo somente quando você repousa, você foge do overtraining, né? Que é aquele treino em excesso. Pessoas que vão 3, 4 vezes na academia e não permitem que seus corpos descansem e se recuperem dos exercícios que foram realizados. Mas eu acredito que hoje em dia, com o avanço da informação, né, a tecnologia permite esse tipo de conhecimento ser transmitido de uma maneira muito rápida, se difundir entre os praticantes de atividade física, principalmente aqueles que não fazem uso de recursos hormonais, porque esse é o primeiro passo, né? Nós precisamos entender o tempo de recuperação que cada corpo, cada organismo possui, né? Não é o mesmo para mim nem para você, não é uma constante, mas sim uma variável, porque a variável está sujeita à idade, ao estilo de vida, à predisposição genética. Então tudo isso você precisa conhecer em você mesmo para você otimizar. E eu acredito que se você quer começar a suplementar, fazer um uso de suplemento e tem medo, eu recomendaria esses 2 suplementos com toda e absoluta segurança, que você não teria nenhum tipo de colateral indesejado, né? E se você gostou desse conteúdo, eu sou Henrique Galeano, para quem ainda não sabe, sou graduando em Educação Física e trabalho na área da educação com alguns alunos na escola, num colégio particular aqui da minha cidade, e procuro compartilhar um pouco de dicas de treino e saúde, bem-estar, até mesmo reflexões filosóficas às vezes pintam por aqui, porque é algo que eu gosto e eu acredito que deve ser compartilhado com aqueles que se interessam, né? Então, se você gostou do canal, você se identificou com o que viu aqui, eu peço que você se inscreva, né, deixe seu like, comente, opine sobre os vídeos, isso é muito importante, isso ajuda a criar engajamento e cada vez mais nós busquemos encontrar nossa liberdade e independência, né, porque um homem que não conhece a si mesmo, não conhece seu próprio corpo, não é independente nem muito menos livre, né? Então o primeiro passo eu acredito que é na disciplina, onde você vai aprender a conhecer o seu corpo, a ter uma qualidade de vida maior e honrar o Altíssimo com tudo que você tem, né? Com tudo que está ao seu dispor. Acho que é um dos objetivos aqui do canal. Bom, acho que eu já me delonguei demais, falei demais. Eu te agradeço se você ficou até aqui, né? Você assistiu o vídeo inteiro. Forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.